Oi, eu sou o Marcos Gedrich, sou professor de informática há 15 anos e vou te dar aqui algumas dicas de Excel para o mercado de trabalho e até mesmo para concurso público. Aqui nessa planilha que está aparecendo, nós vamos montar uma planilha de relatório de vendas de uma loja de carros como exemplo. Você vai ver quantos recursos é possível colocar para que a sua análise seja feita de uma maneira satisfatória. Então eu vou montar a planilha aqui, onde eu vou poder colocar um valor de prêmio, onde eu vou pagar aquele funcionário que se destacar com a maior quantidade de vendas. E eu vou dar aqui um valor de prêmio para ele de R$50 mil. Aquele vendedor que vender mais carros dentro da minha empresa. E eu vou começar a colocar aqui o nome dos vendedores de uma maneira alternada. Então, após ter digitado o nome desses funcionários, eu vou colocar em quais departamentos eles trabalham. Então, nessa coluna, a gente vai chamar ela de departamento. Eu vou ter aqui como exemplo 3 departamentos. Departamento usados, departamento de carro 0 km e departamento daqueles que têm isenções de impostos. Então, aqui de uma maneira bem prática, eu só estou copiando e colando eles aqui, tá? O intuito dessa aula vai ser trabalhar com funções. Agora a gente vai colocar aqui números aleatórios para os valores da venda. No nosso caso, como se trata de uma planilha modelo, como exemplo, só para a gente conhecer as ferramentas do Excel, eu vou utilizar aqui a nossa primeira fórmula. Para que eu não precise ficar copiando essas fórmulas, olha o que eu vou fazer. Primeiro, eu vou selecionar todas as células onde vão entrar valores. Essa primeira célula é a célula ativa. Então eu vou colocar essa fórmula, igual aleatório entre, qual que vai ser o menor valor de um automóvel dentro dessa agência. O menor valor de um carro ali vai ser de 20 mil. Eu coloco um ponto e vírgula, que é o que está pedindo na nossa fórmula, e o valor maior de um carro ali dentro vai ser de 100 mil. E aí, para eu preencher para todas as outras células que já estão selecionadas, eu vou segurar a tecla Ctrl e vou dar um Enter. Automaticamente eu já tenho aqui todos os valores digitados nesse intervalo de célula, nessa coluna aqui. Só que qualquer mudança que eu fizer dentro da minha planilha, se eu digitar algum texto, se eu digitar aqui qualquer palavra e der um Enter, todos os valores eles vão ser alterados. Então, se eu vir aqui e der um delete, os valores vão ficar no modo dinâmico. Para eu não perder tempo com isso, eu vou selecionar esses valores, vou copiá-los usando a tecla de atalho Ctrl C, e aí eu vou colar no modo especial. Eu vou dar um Ctrl Alt V, que vai me abrir essa janela, e vou falar para o Excel, eu quero colar somente os valores, e vou dar um OK. Agora esses valores aqui eles ficam fixos. Vou dar um ESC para sair do modo de cópia. E agora a gente pode fazer qualquer alteração dentro da planilha que eles não vão se mexer. Então, quando vocês estiverem estudando Excel, o importante é que vocês tenham alguns valores para fazer um teste dentro da fórmula. Então, a função aleatório entre ela vai agilizar no processo. Aqui na aula está um pouco lento porque eu estou mostrando para vocês, mas quando você pegar a prática vai ser algo mais ou menos assim. Você vai selecionar um intervalo, vai digitar a função, o valor mínimo, ponto e vírgula e o valor máximo, vai dar um Ctrl Enter, Ctrl C, Ctrl Alt V, V e Enter. Quando você pegar a habilidade, vai ser muito mais rápido você ter números aleatórios somente para fazer testes dentro de algum recurso que você precisa treinar. Eu vou precisar listar dentro da minha empresa a classificação desses vendedores. Quem está em primeiro lugar, em segundo, em terceiro dentro da venda. Lembrando que toda a meta que a gente coloca dentro de uma empresa começa no dia
primeiro do mês. Então eu não preciso ter nenhuma venda aqui a princípio para que eu posicione cada um dos meus funcionários, cada um dos meus vendedores, a colocação de cada um deles. Conforme as vendas forem acontecendo no dia 1º, dia 2, dia 3 e assim por diante durante o mês, eu vou tendo uma colocação em tempo real de em qual posição em tempo real está o meu vendedor. Então aqui eu vou colocar a colocação desse meu vendedor em relação ao número de venda deles aqui. Depois o valor do prêmio. Então aquele vendedor que ficar em primeiro lugar no final do mês, ou seja, chegou no dia 30 do mês ou no dia 31, aquele vendedor que estiver em primeiro lugar no ranking de vendas, ele vai ganhar o prêmio de 5 mil, 50 mil, 100 mil reais, dependendo do prêmio pré-estipulado pelo dono da empresa. Então, colocação vai determinar quem é o primeiro, segundo, terceiro dentro do ranking, e o valor do prêmio para aquele que vender mais. O valor vai ser calculado aqui automaticamente. E aqui eu vou colocar uma opção chamada conceito. Para que vai servir esse conceito? Para saber se eu tenho um ótimo vendedor, um bom vendedor, um vendedor ruim e aquele vendedor que pode melhorar. Ou seja, eu vou classificá-los para eu saber qual é aquele vendedor que eu posso ficar tranquilo, que está fazendo boas vendas, e qual o vendedor que eu preciso dar um novo treinamento, ou até mesmo, se entrar numa lista de corte, quem é que vai ser dispensado. Então, o conceito vai servir para isso. E eu não posso ser injusto. De repente, o vendedor que vai ganhar o prêmio, ele vai ter lá 200 mil reais em vendas. Então ele vai estar em primeiro lugar. E eu vou ter um outro vendedor que vai vender 199 mil. Ele não é o primeiro lugar, mas ele vendeu muito. Por causa de R$1, R$2, 2 mil, enfim. Por um intervalo bem pouco, ele não ficou em primeiro. Então eu preciso dar algum prêmio para estimular ele, um prêmio de consolação. Então eu vou colocar aqui uma coluna chamada prêmio extra, onde aquele vendedor que não ficou em primeiro, mas vendeu tão bem quanto aquele que ficou em primeiro, também vai ganhar algum outro prêmio. Depois é só você formatar da maneira como você achar melhor a sua planilha. Aqui no caso, eu vou utilizar esse recurso chamado formatar como tabela. Por quê? Não somente por causa das cores. O formatar como tabela ele vai além. Isso quando a gente for utilizar uma tabela dinâmica, por exemplo, nós vamos estar sempre um passo à frente. Então, quando você for formatar, use o formatar como tabela, não importa a cor aqui não é um fator essencial. Ele vai me perguntar se a planilha já contém cabeçalhos, eu deixo ele marcado, porque o nosso cabeçalho está aqui, ó, e eu vou dar um OK. Pronto. Isso aqui vai me ajudar onde? Quando eu for acrescentar alguma informação dentro dessa planilha, todos os meus relatórios dentro de uma tabela dinâmica, um gráfico, um dashboard, tudo vai ser atualizado de maneira automática. Eu não vou precisar ficar editando os intervalos onde estão os meus dados. Então eu já vou deixar tudo pronto. Então, formatar como tabela é muito importante você já colocar isso em prática desde o início da modelagem da sua planilha. Então vamos lá. Então aqui nós vamos começar a trabalhar na coluna colocação, no campo colocação. Percebam que em nenhum momento aqui eu formatei a minha tabela como estilo moeda, real, porcentagem, eu não coloquei nenhum tipo de formatação. A formatação aqui ela está limpa, está como geral, tá? Para que eu não tenha nenhum tipo de problema na construção das minhas fórmulas. Depois que tiver tudo funcionando, eu vou editar essa partezinha. Então a colocação ela funciona como? Eu preciso saber aqui quem é o vendedor que está em primeiro lugar, em segundo e assim sucessivamente. Aqui eu tenho um total de 20 vendedores. Então eu vou classificá-los aqui ao lado. Como que eu faço isso?
eu vou usar uma função chamada ordem.eq. O que significa isso? Eu vou apertar a tecla Tab para pegar a função. E ele está me pedindo aqui agora qual o número que eu quero classificar. Eu quero classificar esse valor que está nesta célula. Olha que importante. Você vai me falar, poxa, ele não colocou C3. Ele colocou o valor da venda. Isso porque eu estou usando a formatação como tabela. Isso vai me ajudar bastante. Mas se você não estiver utilizando o formatar como tabela, aqui ele vai aparecer para você a referência dessa célula, que é o C3. Não tem problema, o resultado vai ser o mesmo. Então eu estou pedindo o que aqui? Excel, qual que é a ordem equivalente deste número que está nessa planilha valor venda em relação, ponto e vírgula, né? Em relação, ou seja, referente a todos esses valores. Eu preciso selecionar todo este intervalo aqui, ó. Valor da venda. E eu vou fechar o parênteses. Eu não preciso, de fato, me preocupar em congelar o intervalo, porque eu estou trabalhando com o formatar como tabela. Eu já ganho um passo à frente em relação a cuidados para não detonar a minha planilha. Eu vou dar um Enter. Automaticamente ele já fez todos. Eu não precisei me preocupar em congelar o intervalo de células e não precisei usar a alça de preenchimento para fazer as demais. Automaticamente, quando eu dei o Enter, ele já colocou a fórmula em todas as outras células e já colocou a posição de todos eles. Essa é a maior vantagem que você tem quando você utiliza o Excel de uma maneira mais inteligente. Tudo bem? Tranquilo, Bia? Conseguiu pegar essa? Sabia essa? Não. A Bia está de boca aberta. Vamos lá. Então, resolvemos um problema. Agora aqui, qual que é a outra situação? Antes de continuar, pode ver que funciona, tá? A pessoa que mais vendeu, vendeu R$ 98.940 aqui, ó. Eu vou deixar aqui em azulzinho. Amarelo pode ser, não tem problema, para destacar. A pessoa que vendeu, que está em segundo lugar, ó, ela vendeu 78.043. Vou destacar aqui. E a pessoa que está em terceiro, ela vendeu um pouquinho mais, ó, ela vendeu R$640 a mais aqui, está em terceiro. Então, funciona. E eu vou mostrar para você aqui que ele vai reclassificar aqui de uma maneira geral. Se eu chegar aqui e mudar, ó, esse aqui para 100 mil, por exemplo, manualmente, tá? Vou dar um Enter. Ele reclassifica os três primeiros. Eu vou colocar esse aqui para 900. Para 99.999, vou dar um Enter. Ó. Ele coloca em segundo e assim vai. Tá? Se eu apagar esses três valores, vou dar um Delete. Ó. Ele vai colocar um não disponível, que é um erro clássico do Excel. Na realidade, ele está te dando uma mensagem aqui. Ele não está falando nada que está errado. Ele está te dando uma informação. Marcos, não está disponível essa informação. Então, eu vou deixar essas três células sem valor nenhum digitado. Vou voltar eles aqui. Vou deixar eles sem formatação. Vou colocar aqui sem preenchimento. E você pode perceber que algum outro valor recebeu a colocação número 1. Porque agora esse aqui é o maior valor em relação a todos os outros. E eu vou deixar esse não disponível aqui para ensinar para vocês como resolve isso. Vamos lá. Por quê? Essa mensagem de não disponível, ela passa uma mensagem do quê? Planilha amadora. Passa uma mensagem ruim. Então, dentro desta fórmula aqui, você vai acrescentar uma outra. Então, eu vou entrar no modo de edição. Pode ser aqui em qualquer uma, porque está formatado como tabela. Funciona. Eu vou entrar no modo de edição de qualquer uma delas. Vou apertar o F2 para entrar no modo de edição. Então, eu posso apertar o F2. Eu posso clicar duas vezes dentro de qualquer uma das células. Ou eu posso selecionar elas e ir direto lá na barra de fórmulas. 3 maneiras de você editar a sua fórmula. E aqui depois do sinal de igual, e isso é importante, sempre começa as suas fórmulas de dentro para fora. Então percebam que eu fiz a primeira parte, que é para ele fazer o cálculo de quem estava em primeiro até o último. Agora eu vou melhorar, aprimorar essa fórmula.
Então eu começo sempre de dentro para fora. Vocês vão ver que isso vai ser muito recorrente durante a aula. Então aqui depois do sinal de igual, eu vou acrescentar esta fórmula chamada se erro. Ela está aqui embaixo, ó. Se erro. Então o que eu vou falar para Excel? Excel é o seguinte, se der alguma coisa errada, vou apertar o Tab para pegar ela, ó. Ela automaticamente já abriu parênteses. Então eu estou falando para Excel, Excel, se der algum erro em tudo isso aqui que eu estou te pedindo, que é o argumento valor, eu vou lá no final dessa fórmula que já está pronta e vou acrescentar um ponto e vírgula, que é o que está pedindo aqui, ó. Ponto e vírgula. E ele vai me falar o que você quer que eu faça se der erro. Por enquanto, o Excel está colocando um ND de não disponível. Você pode simplesmente falar para ele, não me mostra nada. Eu vou abrir aspas dupla e vou fechar aspas dupla. Simplesmente eu não coloco nada dentro desse intervalo de aspas dupla. Tudo que eu abro, eu abri parênteses aqui, ó. Eu vou fechar lá no final, ou seja, a minha fórmula está pronta. Eu vou dar um Enter. Como eu estou utilizando formatar como tabela, eu já fiz aqui em uma, ele já alterou todas as outras. Então, se eu entrar no modo de edição aqui, onde estava aparecendo o ND, pode ver que ele já está com esse erro. Eu não preciso fazer a fórmula no primeiro e ficar puxando pela alça de preenchimento, como é o que todo mundo faz. Você ganha velocidade e a sua produtividade dentro da empresa fica muito além da expectativa do teu patrão, né? Num teste, por exemplo, Bia, se você vai fazer um teste para uma entrevista de emprego, por exemplo, se você faz isso aqui, você já encanta, você já impressiona. A pessoa vai olhar e vai falar, você realmente sabe o que você está fazendo. Então, recapitulando, formatar como tabela, a princípio, para que você ganhe velocidade, ok? Então vamos lá, daqui a pouco eu vou fazer umas perguntas, vamos ver se a Bia está atenta. Valor do prêmio, vamos calcular aqui agora a questão do valor do prêmio. Como que eu vou premiar alguém aqui? Se o vendedor está em primeiro lugar. Isso é fato. Então, quem estiver em primeiro, ganha o valor do prêmio. É isso. Perceba, eu vou falar de novo. Se a pessoa estiver em primeiro lugar, ele ganha o prêmio. Não é assim numa corrida de Fórmula 1? Não é assim no Campeonato Brasileiro? Ou seja, se você ficar em primeiro, você ganha o prêmio. Caso contrário, você não ganha nada. E aí a própria fórmula do Excel se chama se. É uma função condicional. Ela está aqui, ó. Você está impondo uma condição. Então, Excel, meu querido, se o que estiver aqui dentro. Bia, eu vou até mudar aqui a questão dos valores para que a pessoa não confunda em relação a esse número 1 que está aqui, ó, porque ele está justamente na primeira pessoa. Eu vou mudar aqui, ó, vou deixar esse valor da venda aqui para 85 mil, para eu ter certeza que ele vai ser o primeiro. Eu vou repetir esse 85 mil aqui também, ó. Ou seja, eu vou ter duas pessoas empatadas. Pode ver, ó, que aqui está número 1 e aqui está número 1. Só para a gente ver um outro problema que pode acontecer. Por quê? Eu só dou o prêmio para quem estiver em primeiro. Imagina agora se eu tenho 4 funcionários empatados em número 1. Poxa, eu vou dar 50 mil para cada um, eu vou à falência. Então eu tenho que pegar esse valor do prêmio e dividir pelo número de ganhadores. É assim, por exemplo, na Mega Sena. O prêmio está estipulado lá em 2 milhões. Se tiver um acertador, pega os 2 milhões. Se tiver 2 pessoas, divide em partes iguais. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Pronto, agora aqui está em terceiro, quarto. A nossa fórmula vai ficar um pouquinho mais clara para vocês que estão aprendendo. Então eu vou colocar lá, Excel, igual, se a colocação desse vendedor for igual a 1, ou seja, se ele estiver em primeiro, então você dá esse valor para ele. Agora a gente tem um problema, Beatriz. Aqui em cima, o valor do prêmio não entrou naquele formatar como tabela. Eu vou precisar congelar esse valor, ou seja, eu vou precisar apertar o F4 no meu teclado para que ele congele esse intervalo, para que eu não tenha nenhum problema quando ele for puxar para os outros. Eu vou fazer um teste sem
o congelar, para a gente ver se o formatar como tabela vai interpretar algum campo que está fora, até como um campo de pesquisa para a gente agora. Então vamos lá, se a colocação, se o valor que aparecer aqui dentro for igual a 1, então você dá o prêmio de 50 mil. Caso contrário, você coloca 0 para ele, você não vai dar nenhum real para ele. E fecha parênteses, tudo que eu abro, preciso fechar. Não esqueça de fechar os parênteses na mesma quantidade em que você abrir. Vou dar um Enter. E olha lá. Olha o que ele fez. Colocou isenções. Enfim, ele começou a buscar informações aqui ao lado que não faz sentido. Olha só. Ele mudou a referência de B17. Por isso a importância de congelar o intervalo. E o formatar como tabela, se ele estivesse pegando esses dois campos aqui em cima, eu não teria esse tipo de problema. Então, vamos lá. Vou apagar esse intervalo. Vamos fazer lá em cima. Igual se a colocação desse vendedor for igual a 1, então paga o prêmio. E aperto o F4 para congelar. Fica fixo aqui, tá, meu camaradinha? Se você puxar aqui os outros intervalos, essa referência ela vai ficar fixa. Caso contrário, não paga nada. Fecha parênteses e dá um Enter. Automaticamente o Excel já colocou em todas as outras células a fórmula, porque está formatado como tabela, e automaticamente, ao identificar o número 1, aqui ao lado, ele colocou 50 mil. A nossa fórmula está funcionando, só que ela precisa de um complemento. Ela precisa ver quantos ganhadores tem para dividir em partes iguais. E é a hora que a gente vai precisar de uma planilha de complemento. Eu vou precisar abrir uma nova planilha aqui embaixo. Eu poderia fazer nela mesmo, mas eu vou fazer uma planilha de complemento aqui. Ó. Vou abrir mais uma. E aqui eu vou colocar, pode ser nessa célula aqui mesmo. Eu vou colocar aqui, ó, número de ganhadores. Número de ganhadores. Eu preciso que, de alguma maneira, o Excel venha nessa primeira planilha e verifique na coluna colocação quantas vezes aparece o número 1. Então, a pergunta é, Excel, conta para mim quantas vezes aparece o número 1 nessa coluna aqui. Sabe a fórmula, Bia? Não? Conte. Isso, conte o quê? Vamos lá. Conte-se 1. Olha só, igual, conte, ponto C. Excel, você só vai contar se você encontrar o número 1. Então, é o conte C que eu preciso, ó, conte C. O intervalo onde estão os valores que vão ser contados estão onde? Lá na planilha número 1, no intervalo colocação. Eu não preciso pegar a legenda aqui em cima, posso pegar somente onde estão os valores. E aí, onde acontece o maior erro, a pessoa querer voltar para a planilha 2 para poder continuar a fórmula. A pessoa sempre quer continuar aqui. Isso é um erro, um pecado capital. Vou dar um ESC. Vamos começar de novo. Igual, conte.c, vai lá na planilha número 1, seleciona o intervalo onde estão os valores que precisam ser contados. Eu preciso saber quantas vezes aparece o número 1. Então, Excel, você só vai contar se aqui em colocação você encontrar o número 1. E aí, você só vai se basear agora aqui pela barra de fórmulas. Eu clico aqui no final, o intervalo já está selecionado, ponto e vírgula. E qual que é o critério para contagem? Número 1. E fecho parênteses. Vou dar um Enter. Quantas vezes vai aparecer lá para mim, ô Beatriz? 2. 2 vezes? Tem certeza? Não sei. Vou dar um Enter. Vamos lá, apareceu 2. Olha só que interessante. Toda vez
que acontecer alguma atualização aqui dentro desses valores de venda, automaticamente a colocação vai alterar e o valor do prêmio também. Então aqui eu vou colocar mais um, ó, 85.000, e vou dar um Enter. Ó. Agora eu tenho 3 pessoas. Será que atualizou lá o meu relatório? Apareceu 3, então ele está funcionando. A única coisa agora que não está funcionando é aqui a questão do valor do prêmio. Ele precisa dividir em partes iguais. Então agora aqui, o que a gente precisa fazer? Fazer com que o Excel automaticamente identifique nessa planilha 2 quantos ganhadores eu tenho lá na planilha número 1. Então, conforme forem aparecendo os ganhadores, 1 ganhador, 2 ganhadores, 3, enfim, ele vai pegando o valor de prêmio de 50.000 e vai dividindo em partes iguais de uma maneira automaticamente. Agora a gente vai ter um problema. Aqui nessa primeira tabela, na primeira planilha, a gente formatou como tabela esse intervalo aqui, ó. Esse intervalo. Então, o valor do prêmio aqui não está dentro da formatação como tabela. Então, agora eu preciso tomar um cuidado aqui, ó. Eu vou entrar no modo de edição na primeira célula, e vou pedir para ele fazer o quê? Se a colocação for igual a 1, ou seja, se o valor que estiver aqui for igual a 1, então você dá o valor do prêmio. Caso contrário, não dá nada. Mas você precisa dividir pelo número de ganhadores. E esse número de ganhadores aqui também não está formatado como tabela. Então eu preciso fazer o quê? Congelar esse intervalo, porque ele está identificando aqui que é da planilha 2 e a célula B1. Se eu puxar pela alça de preenchimento, ele vai fazer B2, B3. Eu vou mostrar para você. Ó. Vou dar um Enter. Olha só, ele colocou aqui, ó, dividido por 0. Então vai começar a dar uma mensagem de erro geral, vai dar o pane. E aí é a hora que você bate aquele desespero. Poxa, está tudo errado. Não está errado. Eu vou abrir aqui a edição da segunda. Ó. O que ele está fazendo? Se a colocação, ou seja, se o que estiver aqui dentro for igual a 1, então você dá o prêmio. Até aqui está legal. Caso contrário, não dá nada. Mas precisa dividir por o que está na planilha 2 e o B2. E aqui a gente não tem nada lá. Ó. Planilha 2, B2, eu não tenho nada. Então vamos corrigir isso. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, vamos lá. Eu vou dar um Ctrl Z para desfazer essa última ação que a gente fez, que é a questão da divisão aqui, ó, e vou apagar. Então desconsidera esse erro que foi feito. Eu vou formatar como tabela aqui na planilha 2, para eu não ter esse tipo de problema. Então eu vou lá, página inicial, formatar como tabela. Posso escolher qualquer um aqui, não tem problema, desde que esteja formatado. Minha tabela tem cabeçalhos? Não tem cabeçalhos. Vou dar um OK. Pronto. Ele vai criar aqui para mim um cabeçalhozinho e vai deixar o intervalo formatado. E agora vem o truque. Vamos lá, planilha 1. Posso vir direto no primeiro ou em qualquer outro agora, não tem problema. Vou fazer aqui, ó. Nesse aqui, ó. E vou falar para ele, você vai dividir pelo que está aqui dentro, ó. E vou dar um Enter. Automaticamente o cálculo já foi feito, ele dividiu em partes iguais. Eu vou formatar aqui como moeda, para você já ver isso aqui formatado. Ó. Vou colocar aqui o estilo moeda. Vou selecionar tudo aqui, ó. Formatação. Formatar estilo moeda e a mesma coisa aqui, ó. Formatar como moeda. Pronto. Ele já está colocando em partes iguais aqui pra gente, ó. Então, se eu tiver aqui mais um vencedor, 85.000 é o valor, né? 85.000, 1, 2, 3, vou dar um Enter. Ele vai fazer o cálculo automaticamente. Então, Bia, é aquilo. Se você não tivesse aqui na planilha 2 formatado como tabela, a alternativa para resolver o problema aqui desse cálculo seria você congelar o intervalo da onde está a contagem dos ganhadores lá na outra planilha. Tudo bem? Então, aqui nesse começo de aula, o que você já conseguiu aprender? A questão de colocar números aleatórios
sem precisar digitar manualmente, você simplesmente entra lá com aleatório. Depois, para ele não ficar alterando, né, de maneira automática toda vez que você faz uma alteração, a gente usou o copiar e o colar especial, colando somente os valores. Então isso foi feito nessa coluna. Aqui a gente usou a função ordem equivalente para ele colocar um posicionamento quem está em primeiro, segundo, terceiro e quarto, para não aparecer mensagem de erro, de não disponível aqui dentro. Nós acrescentamos a função serro, dizendo para ele que eu não quero que apareça nada caso não tenha nenhuma colocação. Mas eu posso substituir esse espaço em branco por um texto, ó. Não vendeu, eu posso colocar aqui dentro, ó. Se der erro aqui dentro, ao invés de você deixar em branco para mim, Excel, escreve aí dentro. Não vendeu, por exemplo. Então, toda vez que tiver alguma coisa em branco aqui dentro, ele substitui por não vendeu. Eu vou digitar aqui um valor, 10.000, 1, 2, 3. Ele posiciona e substitui. Se eu apagar aqui os valores, começou o mês, de repente ainda ninguém vendeu. Não vendeu para todo mundo. Conforme os valores forem aparecendo, tanto aqui é que ele não consegue dividir por zero porque não tem valores. Tá normal. Eu vou colocar aqui números aleatórios. Lembra? Igual aleatório entre um valor de venda mínimo 10.000, ponto e vírgula, valor máximo 100.000. E automaticamente ele completa para todos. Qualquer alteração que eu fizer aqui dentro agora, ele vai ficar recalculando. Não é isso que eu quero. Eu vou copiar e colar esses valores aqui, ó, Ctrl C, Ctrl Alt V, colar especial abriu, quero copiar somente os valores, vou dar um OK. Dou um ESC e vou copiar esse valor aqui mais umas 2 vezes aqui, ó, só para eu ter mais de um vencedor para nossa fórmula ter sentido aqui dentro, que ele está funcionando, e aqui a nossa contagem também está funcionando, tá? Então, aqui a gente utilizou o aleatório entre, o colar especial, o serro, o ordem equivalente, e aqui dentro a função C, identificando quem é o vencedor desse prêmio, ganhador desse prêmio, de 50.000, dividido em partes iguais mediante ao número de ganhadores. Tudo bem? Então a gente encerra essa primeira aula nesse ponto, né? Caso tenha alguma dúvida aí, você manda pra gente nos comentários. E na próxima aula a gente vai colocar aqui mais alguns critérios sobre o conceito, se ele é um bom vendedor, se ele é um ótimo vendedor, se ele precisa melhorar. Vamos colocar aqui alguns prêmios extras funcionando e vamos fazer um relatório minucioso sobre como está cada setor, quantidade de vendedores, quantidade de ganhadores do prêmio, por setor, por cada um dos departamentos aqui ao lado. A gente vai usar muita tabela dinâmica, tá bom? Espero que você tenha gostado, viu, Bia? Que você tenha aprendido alguma coisa nova aí. Aprendi sim. Tchau.